É importante a gente caracterizar um pouco o que é essa bancada ruralista. Acho que tem um trabalho muito interessante, que foi o livro escrito pelo Alceu Castilho, O Partido da Terra, que ele dá pistas interessantes quando ele demonstra que essa composição dos políticos associados ao setor rural, ela é uma composição mais de proprietários de terra do que produtores rurais mesmo, né? E ele fez essa análise de todas as declarações de imposto de renda de todos os deputados, senadores e governadores, deputados estaduais, e demonstrou isso, que você tem uma parcela grande desses representantes do agronegócio nas casas legislativas, que é formada de profissionais liberais que são proprietários de terra. E isso tem uma relação muito forte com a questão da pecuária, porque a gente sabe que a pecuária ela acontece muito nessa situação do arrendamento, da ocupação da terra dos outros. Então, a gente está falando de uma classe política que, ao definir as suas prioridades, ela define pelo interesse na manutenção do patrimônio da terra e não com a preocupação com a qualidade da produção, né? Isso tem baseado uma série de mudanças na legislação, porque quando a gente está discutindo com esse setor, a gente não está discutindo qualidade de produção, né, maior produtividade em áreas, não. A gente está discutindo um interesse patrimonial que acaba se associando muito às iniciativas, digamos, mais insustentáveis de produção, e entre elas a questão da pecuária, né? A utilização do território para os rebanhos sem você ter nenhum tipo de investimento, né, nessas propriedades. O principal embate político hoje com o setor rural, ele diz respeito à questão da destinação das terras públicas, principalmente, né? Então, todo o esforço de evitar a destinação de terras, seja para unidades de conservação, seja para reconhecimento de terras indígenas ou territórios quilombolas, tem sido a prioridade da bancada, né? Isso demonstra que a preocupação não é uma preocupação com o modelo de produção, isso é uma preocupação mesmo de reserva de mercado de terras. E é uma grande contradição, né? Porque a gente tem essa imagem do agronegócio moderno, que para poder acessar mercados como os mercados europeus dependem, né, de controle, dependem de poder demonstrar, né, que a cadeia ela é rastreável, né, que você não tem desmatamento na cadeia, que você não tem o trabalho escravo, mas na hora de utilizar os mecanismos formais dados pela legislação e pela política para o controle, o esforço é para, né, desconsiderar. De fato, não é um setor que quer atuar na ilegalidade, então ele quer que a legalidade se adeque às suas práticas, né, para ele poder dizer que está na legalidade. A primeira vez que eu tive a oportunidade de encontrar o responsável pela área de sustentabilidade da JBS, que ele se apresentou, ele disse assim para mim, ele falou, não, mas nós somos uma empresa do desmatamento zero, né, assinamos esse compromisso. E eu falei para ele, é pena que os deputados que vocês financiam não são. Não adianta nada vocês estarem aqui assumindo esses compromissos, participando dessas discussões, de fato tentando implementar, né, mecanismos de controle e rastreabilidade, se na oportunidade do financiamento de campanha vocês vão financiar políticos que vão na contramão disso. Fica muito confortável para as empresas fazer isso, né? Eu acho que o governo hoje vive essas duas situações. Você tem um discurso, de um lado, do Ministério da Agricultura e, por outro lado, uma aliança estratégica dentro do Congresso que faz com que a legislação ambiental não valha nada, a questão dos direitos, a própria discussão sobre a questão do trabalho, das condições de trabalho no meio rural, que agora é uma das prioridades, né, do setor. Tem uma parcela do agronegócio que tem um interesse positivo de que o agronegócio brasileiro seja reconhecido como moderno, né, que quer, de fato, melhorar a produtividade, condições de produção. E tem algumas experiências que vão nesse sentido. Eu acho que a gente precisa investir nesse produtor, de fato, que está lá, que vive na Amazônia, que depende daquela produção e que quer poder ter a sua produção mais adequada, não quer ter que ficar, né, com medo se o fiscal vai chegar para fiscalizar ele ou não. Então, acho que a gente tem um caminho grande aí de investimento numa produção sustentável, em rastreabilidade, em aplicação dos instrumentos de licenciamento para poder dar essa garantia, né? O que não vai resolver, mas vai mostrar que você tem uma parcela desse setor que não está disputando uma coisa séria, que não está discutindo um modelo de desenvolvimento, que não está interessado em melhorar a produção.
né? Eu acho que são interesses realmente muito distintos e a gente precisaria separar eles, tanto na representação política dentro do Congresso, quanto no diálogo, né, com diferentes setores. Então, a pauta da bancada ruralista, ela não é uma pauta, por exemplo, que prioriza a busca por mais incentivos, as melhorias da condição de produção, né, os questionamentos sobre a infraestrutura que falta, não. Eles estão priorizando a redução de direitos de outros, né, prevendo o interesse de apropriação daquelas terras públicas. Por que isso é prioridade, né? Por que é prioridade você barrar a demarcação das terras indígenas se elas representam só 13% do território, né? Porque esses 13% não deveriam ser a prioridade desse setor. Esse setor deveria estar olhando, né, para as terras que ele já tem à disposição, que já estão aí, muitas vezes subutilizadas, com baixíssima produtividade. Então tem uma distorção forte, né? E não dá para dissociar isso, né? Não dá para achar que uma empresa assume certos compromissos e que ela não tem uma responsabilidade sobre os políticos que ela financia. É como se você não pudesse questionar, é como se o agronegócio, pela sua contribuição na balança comercial, você não pudesse questionar ele das suas práticas, né? Então você acaba tendo um setor que é altamente subsidiado pelo governo, né, cujo volume de geração de empregos não condiz com o tamanho do subsídio do investimento que tem, né? Que tem práticas, muitas vezes, totalmente equivocadas do ponto de vista de sustentabilidade, de direitos trabalhistas, e que tem uma capacidade de se proteger do questionamento, e não há resposta possível, né, do ponto de vista de sustentabilidade econômica, para um sistema que está baseado na ocupação ilegal, na apropriação indevida de terras públicas, né, na grilagem, nessa escala principalmente que essas denúncias e essas investigações têm demonstrado. É impossível pensar numa atividade sustentável se o fundamento dela, que é a terra onde você vai produzir, está sendo apropriado dessa maneira, né?